Então, você tem hoje, né, um tipo de consumidora que é a mãe. Ela não consome o produto orgânico, mas ela dá para o filho o produto orgânico. E, enquanto ela pode manter, né, entre aspas, esse produto, né, mesmo em sacrifício e em detrimento de outros bens, ela mantém. Eu acho também interessante pensar que a baby food na Alemanha ela é 80% orgânica. E mesmo os pais que não consomem produtos orgânicos estão, né, dando aos seus filhos orgânicos. Então, eu acho que quais são quer dizer, quais são as estratégias de reprodução social e como eu ajusto isso ao meu bolso é que fundamentalmente faz essa variação. Em relação à questão, né, eu acho a sua pergunta muito relevante, né, eu não tenho uma resposta para ela, mas eu concordo com você, existe uma diferença nessa percepção da autorresponsabilização no Brasil e na América Latina em relação a esse sentimento de autorresponsabilização, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Num congresso ano passado da Associação Europeia de Sociologia, em que eu apresentei os resultados da pesquisa que você conhece, foi interessante a reação, né, o meu sentimento em relação aos meus dados e a reação do público em relação aos dados. Porque, enquanto eu... e isso me despertou uma série de coisas. Enquanto eu via naquilo como, né, esse processo de construção da individualidade, a noção de responsabilidade, como isso, para nós, poderia ser um diferencial negativo, né, tinham 3 americanos na plateia, eles viram isso de uma forma extremamente positiva, porque eles achavam que o indivíduo estava se negando a tomar uma responsabilidade que eles também achavam que eram do Estado. E a explicação que eles davam é que a submissão da responsabilidade, que se dá de forma tão veemente, às vezes, na sociedade americana, como aqueles célebres incidentes relatados pela Michelle Michelet, né, do tênis Nike, né, dos labels da menina de British Columbia, eles viam naquilo o último argumento que tinha do indivíduo em relação a um estado passivo, né? Então, era o indivíduo que tinha que se revoltar e tomar para si essa responsabilidade na medida que o Estado não o fazia. Eu achei isso um ponto de reflexão, porque nós cobramos de nós uma autorresponsabilização, né? E enquanto que eles viam na sua própria responsabilidade em relação à sociedade o último recurso do indivíduo em relação ao Estado que não fazia nada diante daquela situação. E, bom, isso eu não sei, né, onde está o parâmetro do meio disso, mas eu achei isso um tema de reflexão importante, que nós nos achamos de eficientes. Eu acho que tem uma outra coisa também, né, que é importante, que e isso eu acho fundamental, é o peso que a família tem no Brasil, aonde desde até muito tarde ela se responsabiliza, né, pelo estar do indivíduo na vida social, enquanto que nas sociedades europeias e americanas, mesmo com essa volta ao lar que está existindo, né, você tem uma geração voltando a morar com os pais, a relação é diferente. Enquanto nós, no Brasil, jamais cobraríamos de um filho voltar para casa, seria um assinte, né? Existe uma divisão de responsabilidades que para nós não existe, né? Que existe para eles uma accountability que para nós não vigora. Então, realmente não te respondi a sua pergunta, mas a minha ideia era dar um food for thought. Até hoje eu me pergunto, não sei responder a questão que as 3 jovens americanas acharam excelente a atitude dos jovens brasileiros. Outra coisa que me chama a atenção, eu acho que no Brasil existe esse consumo político passivo, né, que está relacionado à frase, né, e que apareceu em todos os grupos focais, eu acho que a Fátima tenderia a concordar comigo, que é: eu vou fazer até onde isso não afete o meu bem-estar, ou seja, não me traga custos emocionais e de tempo. Então, se alguém fizer, eu vou lá e compro. Mas eu não vou alterar nada no meu esquema de vida para fazer isso. Então, está todo mundo disposto a dar one click,
né, de participação, mas eu não estou disposto a uma passeata. Os jovens disseram isso de uma forma clara, mas disseram também uma coisa que me deixou mais preocupada ainda, era o fato de dizer, a gente é muito pouco ativo, mas isso para eles não era um problema. Era um problema que eu estava evidenciando, e nós estávamos evidenciando no grupo, mas que eles não viam como problema, que você não sentia nenhuma vontade de mudar. Agora, resta saber se nós fizemos até 25 anos, se isso dá um salto qualitativo quando esse jovem vai ser responsável pela sua reprodução física e social nos seus próprios termos.